Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast. Estamos estreando um quadro novo, Gente que faz o Andaraí. Nesse espaço falaremos sobre saúde pública e atenção hospitalar com profissionais que trabalham no dia a dia do hospital. Eu sou Fabiane Muniz e juntamente comigo está Priscila Lamenza. Nesta edição falaremos sobre o cuidado à obesidade pelo Hospital do Andaraí. De acordo com a pesquisa Vigitel de 2024, mais de 6 em cada 10 brasileiros está acima do peso e 1 em cada 4 já enfrenta obesidade. E no dia 2 de fevereiro foi aprovado no Plano Municipal de Saúde o Programa de Redução da Obesidade, com um protocolo de atendimento específico para atendimento a pessoas com obesidade, incluindo o tratamento com semaglutida, se for necessário. Isso mesmo, e para falar melhor sobre isso, temos um convidado muito especial. Ele é responsável pelo Serviço de Assistência ao Tratamento da Obesidade Mórbida do Hospital do Andaraí, Dr. Guilherme Naum. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Estou à disposição de vocês. Para que a gente possa começar, como é que funciona o tratamento, o atendimento para a obesidade no Hospital do Andaraí? Bom, nós temos aqui, na verdade, um serviço de tratamento à obesidade dos pacientes graves, que se iniciou meados de 2011, com o objetivo justamente de oferecer, a esse paciente, obviamente candidato, ao tratamento mais avançado da doença, a cirurgia bariátrica. Diante disso, por ser um hospital atrelado à rede pública da cidade, estado do Rio de Janeiro, passamos então a oferecer esse tratamento aos pacientes que venham indicados pelas unidades básicas de saúde, pela atenção primária, já com tentativas de tratamento clínico sem sucesso e passando então a isso a se candidatar à cirurgia bariátrica, recebendo esse paciente no nosso serviço. Então é dessa forma que iniciamos o nosso tratamento aqui do paciente especificamente portador de obesidade. Doutor Guilherme, pode contar para a gente como é feita a avaliação inicial do paciente com obesidade? Claro. Bom, necessariamente a obesidade, por ser uma doença, uma doença de característica crônica, é um paciente que muitas das vezes já apresenta isso, ou estigmas, ou necessariamente já sinais clínicos, desde a infância, ou às vezes a adolescência, ou às vezes algum gatilho que surge durante a vida dele, seja psicológico, emocional, às vezes outras doenças associadas que acabam aflorando a sintomatologia clínica dessa pessoa, desse paciente a iniciar o desenvolvimento da doença e necessariamente ir se agravando progressivamente. Então, a gente precisa entender que a doença ela precisa ser combatida desde o início do seu processo, muitas das vezes na infância, aquela criança que tem maus hábitos, não são necessariamente bem educadas no dia a dia da sua infância, com aquele tipo de alimentação não saudável. Muitas das vezes nas escolas, a gente sabe que hoje existem já leis que vigoram nas escolas com a exigência de uma alimentação, de uma merenda mais saudável, inclusive nas escolas públicas, que é o que a gente chama de mudança comportamental. Então, a gente inicia avaliando esse paciente justamente pelos seus hábitos, o que esse, quando esse paciente já está em fase de doença, desenvolvendo sinais clínicos, como é que é a questão comportamental, hábitos alimentares, hábitos relacionados às suas atividades, para tentar encontrar ali necessariamente uma causa base, que seja na verdade, a mudança comportamental, o principal mecanismo de transformação e tratamento da doença e, muitas das vezes, prevenção do agravamento dela, Então, essa é a avaliação inicial que precisa se fazer
em relação ao paciente portador de obesidade. Nesse momento, você diagnosticando, né, e aí o diagnóstico hoje existe ainda, né, uma forma genérica de se você avaliar esse paciente sendo portador da doença e os seus graus, né, de gravidade. A gente utiliza ainda, né, a fórmula do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que vai caracterizar a presença da doença, né, nos pacientes com IMC acima de 30 e classificar a gravidade, né, dessa doença, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, né, em estágios mais avançados, à medida em que vai se aumentando o IMC. O IMC é calculado pelo peso e pela altura também, né, do paciente. Então, não necessariamente se avalia somente o peso, né? A gente encontra pessoas com baixa estatura, que têm 90, 100 quilos, e pessoas com alta estatura, que aí, obviamente, né, vão ter mais peso e você vai realmente caracterizar, né, a obesidade dela. Mas é importante a avaliação como um todo para a gente classificar e, obviamente, a partir da classificação, né, do grau de doença, você promover estratégias terapêuticas subsequentes à mudança comportamental, como eu falei no início, né? Então, a gente sabe hoje a importância do tratamento clínico que se inicia com a mudança comportamental e vai se, obviamente, evoluindo de acordo com a necessidade de cada caso, com medidas de intervenção medicamentosa, medidas de intervenção, né, cirúrgicas, né? A gente tem métodos hoje cada vez mais avançados de intervenções também, com menos invasibilidade, menos taxas de complicações, então com mais segurança dentro do tratamento de um paciente que é necessariamente sempre mais complexo, com mais riscos, né? Então é dessa maneira que a gente começa a condução, né, do tratamento da doença. Você falou de complexidade desse paciente, né? Então, quais seriam essas complicações de saúde que estão associadas à obesidade? Pois é, o grande problema da doença obesidade hoje, que por si só já traz, né, problemas à saúde do paciente, né, problemas na maioria das vezes relacionados à sobrecarga do peso, né, ou restrições, seja respiratórias, hemodinâmicas, né, muitas das vezes também questões associadas à inserção dessa pessoa na sociedade como um todo, nas suas relações, né, seja sociais, seja de trabalho, seja, né, relacionamento interpessoal mesmo, gerando a questões também psicológicas, né, aquela questão do bullying, né, que a sociedade hoje ela acaba excluindo, né, qualquer tipo de condição de uma pessoa que lhe traga limitações, né? Então isso por si só já é o problema relacionado à doença, mas muito mais do que isso, né? Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa, né, em condições que a obesidade traz e agrava de doenças associadas, né, especificamente as doenças mais graves como hipertensão arterial, né, o aumento da pressão, doenças metabólicas associadas ao aumento de açúcar, de gordura, né, que são diabetes, dislipidemia, aumento dos colesteróis, a gordura do fígado, que é algo também muito preocupante hoje, que está diretamente associada à obesidade. Hoje, inclusive, a principal causa, né, de cirrose e necessidade de transplante hepático nos Estados Unidos e no Brasil, já sendo a segunda, é a obesidade. Você vê que como que uma doença vai gerando tantas condições limitantes e agravantes para a saúde desse paciente. Então, por isso a importância de você intervir enquanto há tempo, né, conseguir reverter esse processo, né, de progressivo que a doença traz, né, de gerar sequelas, inclusive, né, de condições associadas à obesidade, e a gente precisa, então, atuar de maneira bem mais precoce do que a gente consegue atuar hoje, né? Doutor Guilherme, e quais são os principais mitos que ainda estão associados à obesidade e que atrapalham o tratamento? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, hoje, o principal mito da obesidade ainda é não ser reconhecida como uma doença, né? A sociedade hoje ainda julga
que uma pessoa portadora de obesidade, ela não é doente, ela não tem, ela tem, na verdade, uma condição gerada por ela mesma, pelo que ela buscou ter ou não ligou ter. Ou seja, ela tem uma doença que eles julgam que você tem porque quer, e não é bem assim. A gente não escolhe ter a doença, obesidade. A gente escolhe tratar. Obviamente que você precisa de ter acesso a esse tratamento, mas a gente precisa entender que a doença, ela precisa ser caracterizada como, aceita como doença, seja pelo paciente ou seja pela sociedade. E muitas das vezes nenhum outro reconhece isso. A pessoa mesmo acha que está tudo bem com ela. Ela pode emagrecer quando ela quiser. Aquilo não está incomodando a ela naquele momento. Por exemplo, homens, né? É muito comum aquele preconceito, né, do homem se preocupar com o seu corpo. Então, ele é obeso, ele é portador de obesidade, ele é gordinho, né, que a gente fala, mas ele vive a vida dele, ele é casado, ele tem filhos, ele consegue trabalhar. Então, ele não está ligando para aquela condição que ele julga ser, né? Mas quando ele começa a sofrer as consequências, aí ele começa a reconhecer, e talvez às vezes tarde demais. E também a população e a sociedade que cerca essa pessoa, né, acaba não levando muito a sério o fato dele realmente estar acima do peso, ele estar obeso, não estimulando a ele procurar o tratamento, né, ou incentivando praticamente a ele piorar, ou seja, convidando ele para uma atividade que a gente sabe que vai agravar o peso dele, chamando, né, para tomar uma cervejinha, para os aniversários, convidando para atividades que a gente sabe que não são saudáveis, né, estimulando o contrário, ao invés de você chamar ele do lado, conversar, falei, poxa, olha, o que você acha de você começar uma atividade física? Isso aí pode te atrapalhar num futuro próximo, né? E essa é a história natural da doença. A doença vai se agravando, começam os sintomas, surgem as comorbidades vão gerando sequelas, e as sequelas já não são mais reversíveis, né? Então, essa é a nossa principal ação dentro, né, da divulgação do tratamento e da doença, é conseguir atingir a sociedade como um todo no reconhecimento do tratamento e, obviamente, no reconhecimento da doença. E, obviamente, quando reconhecida a doença, procurar e aceitar ajuda, né? Muitas das vezes essa pessoa, né, principalmente quando a gente sabe, né, a população mais carente, que acaba precisando muito do acesso ao SUS, às vezes ela precisa buscar, e precisa, obviamente, ser oferecido o tratamento a ela, né? Então, a gente está aqui muito falando sobre SUS e precisamos cada vez mais buscar novas oportunidades de oferecer a esse paciente um tratamento mais digno, né? Então, como base, reconhecendo a doença e, obviamente, promovendo o tratamento. Não. Falando sobre o SUS, né, a gente trouxe essa fala do Programa de Redução à Obesidade, que foi aprovado pelo Plano Municipal de Saúde. O que você poderia falar para a gente sobre o que seria de benefício desse possível tratamento com a semaglutida? Olha, essa é uma ideia capitaneada aí pela Secretaria, que a gente vê com excelentes olhos, né? A obesidade, já, como a gente falou na pauta anterior, já é o reconhecimento da doença e a preocupação de como essa doença pode afetar a vida de uma pessoa, de uma população. E oferecendo ainda mais agora, né, acessibilidade a tratamento mais eficiente, mais eficaz, né? Esse paciente tendo, né, onde buscar ajuda, muitas das vezes, né, ele está ali na sua unidade básica, que não tem necessariamente um especialista, né? A gente sabe que são os médicos generalistas, o profissional que não é, né, necessariamente especialista no assunto, e com uma dificuldade de chegar ao especialista, né? Então, se a gente consegue montar
um programa específico, como a gente tem de pacientes diabéticos, programa de pacientes com hipertensão, um programa específico do cuidado ao paciente portador de obesidade e trazer a ele um acesso ao tratamento mais eficaz, isso sem dúvida que será muito bacana. E a gente sabe hoje que, além do tratamento clínico e também, obviamente, o tratamento cirúrgico da obesidade, que é a cirurgia bariátrica, que já é oferecida pelo SUS há algum tempo, né? A gente tem a resolução, né, do CFM aí de 2005, temos também as portarias, né, que exigem que o paciente hoje no SUS tenha acesso à cirurgia bariátrica e hoje sendo ela já pelo método minimamente invasivo, né, que é a cirurgia que não se abre mais a barriga para fazer a cirurgia, chamada videolaparoscopia. A gente ter, além da intervenção cirúrgica, a oferta de medicações, como por exemplo a semaglutida, que chegam aí com um cenário muito mais potente de resultados e com a dificuldade de acessibilidade pela aquisição de altos custos, né, quando a pessoa precisa, né, adquirir, comprar nas farmácias. Se isso tiver realmente a facilidade para a população do SUS, isso vai ser um ganho enorme. Muitas das vezes, inclusive, né, seja para preparar o nosso paciente, que a gente está aqui falando, né, do nosso paciente aqui do hospital, né, que é o paciente em preparo, né, em candidato à cirurgia bariátrica, muitas das vezes sem condições ainda clínicas de suportar o tratamento cirúrgico. A gente sabe hoje que as medicações mais modernas, né, as famosas canetinhas, elas entram aí com um potencial enorme, por exemplo, para dar condição desse paciente suportar a cirurgia, fazer ele emagrecer o que ele precisa para poder suportar o tratamento, a partir de então submetê-lo à cirurgia, ou às vezes em casos onde o paciente apresenta a recidiva do peso, que é necessariamente, né, o reganho de peso de uma cirurgia ou de uma intervenção feita há um tempo atrás, né, há muito tempo, de anos atrás, onde ele se perde nesse meio do caminho, acaba voltando a hábitos ruins, mas mesmo conseguindo retomar os seus hábitos, não consegue voltar a perder o peso que ele tinha perdido, seja com a cirurgia ou com outros tratamentos. A oferta, nesse caso de retomada de tratamento, a oferta das medicações da semaglutida, por exemplo, é algo muito interessante para a gente também pensar. Então, com certeza, quanto mais ferramentas a gente puder oferecer ao paciente do SUS, dentro de um tratamento que a gente sabe que necessariamente precisa ser multidisciplinar, por conta de ser uma doença multifatorial, a gente precisa atuar em todos esses fatores, seja na questão comportamental, na questão social, na questão muitas das vezes metabólica, né, por conta de ter a sua doença ali como base, e o arsenal terapêutico cada vez mais sendo inclusivo ao paciente do SUS, a gente vê com ótimos olhos aí alternativas para essa nossa população tão carente. Doutor Guilherme, além dos maus hábitos alimentares, falta de exercício físico, existem outras questões que influenciam no ganho de peso do paciente? Com certeza. A gente sabe hoje que a doença ela tem uma condição intrínseca ao corpo dela, né? A pessoa que tem obesidade, ela tem, além de muitas das vezes medidas comportamentais, hábitos errados, a gente sabe que o organismo dessa pessoa ela tende a promover o ganho de peso ou o acúmulo de gordura corporal. Por isso é que a gente vê diferenças numa pessoa que tem hábitos ruins e é magra, e uma pessoa que tem hábitos às vezes melhores do que essa e é obesa. Então a gente não pode culpabilizar necessariamente apenas o paciente ou o comportamento dele ou a forma como ele enfrenta, né,
a sua condição, porque ele tem uma doença ali intrínseca a ele, o seu metabolismo é um metabolismo mais reduzido, um metabolismo que busca acumular gordura corporal, que estimula ele muitas das vezes a consumir um alimento que é mais calórico, que vai trazer o ganho de peso. Há uma resposta autônoma desse processo que faz ele, às vezes, se alimentar sem ele ter necessidade. Não porque ele tem, né, gula ou, enfim, um comportamento mais glutão, né, que a gente chama, que é o comedor de volume, e sim porque é o organismo dele respondendo a uma condição necessariamente metabólica. Então, a gente precisa, mais uma vez, reconhecer isso e atuar sobre, né? Através de medicações, através de terapia. A gente tem a associação muito importante de condições psicológicas associadas, né? Os pacientes com transtornos compulsivos alimentares, que aí vai muito além também dessa questão metabólica. Então, outras medicações a gente sabe que são importantes nesse contexto. A questão do acompanhamento psicológico, a psicoterapia. Então, são alternativas, não, estratégias de tratamento a serem inseridas dentro desse arsenal, logicamente julgando caso a caso, né? Mas que são fundamentais para serem combatidas na presença desse contexto, né? Então, associando necessariamente a equipe multidisciplinar sempre, em todo e qualquer planejamento terapêutico, a nutricionista, o psicólogo, o psiquiatra, o endocrinologista, né, o cardiologista, o clínico geral, todos eles dentro, cada um da sua área, atuando dentro daquele fator contribuinte, causador da doença e agravante, para que a gente consiga ter um resultado, esse resultado seja mantido a longo prazo e a mudança comportamental que é necessária, obviamente, sendo a base de todo esse processo a longo prazo também, né? E quais seriam os critérios para esse paciente, então, ser encaminhado para a cirurgia bariátrica no SUS? Bom, na verdade, o critério da indicação da cirurgia, ele é igual em qualquer cenário, seja no SUS, seja na medicina privada, nos planos de saúde, e eles também são baseados no IMC. Então, a classificação da doença vai se dar pelo IMC e a indicação cirúrgica também. Os graus, né, variam, obviamente, né, de acordo com a gravidade. Então, o paciente portador do IMC maior do que 40, do índice de massa corporal maior do que 40, é o que a gente considera portador de obesidade grave, né, grau 3, ou pacientes portadores de obesidade grau 2 ainda, ou seja, um estágio intermediário com o índice de massa corporal 35, mas ele já sendo caracterizado e diagnosticado com comorbidades associadas à obesidade. Então, por exemplo, ele já tem pressão alta, ele já tem diabetes, mas a sua obesidade ela é intermediária. Eu posso esperar ele piorar da obesidade para aí sim tomar uma providência, intervir sobre o organismo dele? Não. Porque se eu esperar ele se agravar, o que vai acontecer? Ele vai complicar das outras doenças. Ele vai apresentar um evento cardiovascular, um infarto, um evento coronariano, um evento tromboembólico, né, cerebral, um AVC, né? E aí, isso já desenvolveu uma sequela no corpo dele, uma parte do coração já é limitada, ele já tem uma sequela, né, neurológica por conta disso. No diabetes, por exemplo, a gente tem as complicações, né, de diminuição da visão, complicações da microcirculação, que são as isquemias de membros. Então, o paciente já com uma isquemia de um dedo perdendo uma perna, aí ele vai ser um paciente candidato à cirurgia bariátrica. A cirurgia e o tratamento mais intensivo não vai conseguir reverter esse processo mais. Ele já desenvolveu a sequela, essa sequela aqui já vai trazer limitação para o resto da vida dele, uma qualidade de vida péssima, porque, obviamente, né, limita
a prática das suas atividades de trabalho, limitações no dia a dia, né? Questões financeiras cada vez ainda maiores. Então, a gente não pode esperar a doença piorar para tomar providência. Então, esse é o ponto, né, crucial da reversão das comorbidades. E dentro dessas classificações do IMC, é fundamental que esse paciente tenha, né, a doença estabelecida, e aí o mínimo é de 2 anos de doença, ou seja, um paciente portador de obesidade por mais de 2 anos, e necessariamente ele já buscou tratamento clínico para a sua doença. Então, agora, por exemplo, com o programa, a gente vai ter uma avaliação um pouco melhor disso, porque quando o paciente não tinha acesso a nenhum tratamento, né, na unidade básica, com a dificuldade do especialista, a gente tinha até dificuldade, e o próprio clínico, né, que ficava ali, aquele generalista, ficava ali avaliando esse paciente, tinha dificuldade de caracterizar ele como um paciente refratário a tratamento, porque ele de fato não teve um acesso, né? Ele buscou por conta dele, fazendo às vezes, né, necessariamente custeando às vezes, ou buscando, né, ajuda aí do coleguinha que fez um tratamento e aí ele fez igual, conseguiu comprar uma medicação que ele, enfim, comprou sem receita. Então, necessariamente a gente fica até sem parâmetro de avaliar se ele é um paciente refratário a tratamento. Mas é, dentro da condição da indicação, a necessidade de tentativa de tratamento clínico prévio. Então, esse paciente que vai estar lá no programa de obesidade novo, ficou lá por 2 anos, acompanhando com uma equipe, viu-se que, de fato, ele não conseguiu ter um bom resultado, ele aderiu ao tratamento na atenção primária. Opa, esse paciente agora tem que ir lá para o Andaraí fazer a cirurgia, porque a gente necessariamente já buscou o máximo possível e agora ele é um candidato à cirurgia. Dessa maneira, se estabelece a indicação. A gente hoje recebe, né, e na verdade já recebe, né, desde o início do nosso programa, o paciente vindo da unidade básica de saúde, via central de regulação, com a indicação da cirurgia. Quando ele chega aqui, aí ele vai passar pelo processo, obviamente, de avaliação inicial, onde a gente vai confirmar as indicações, avaliar o contexto clínico dele, né, se ele tem alguma contraindicação, algum impedimento, e iniciar o processo de preparação para a cirurgia, para torná-lo apto em condições seguras de se suportar e aderir ao tratamento. E aí aqui dentro a gente volta a ter novamente o apoio fundamental da equipe multidisciplinar. Então, no nosso serviço aqui a gente dispõe de toda essa equipe, nutricionista, psicólogo, endocrinologista, assistente social, fisioterapeuta, serviço de prestação já de suporte intra-hospitalar da enfermagem. A gente tem também aqui no hospital um serviço parceiro, né, que acaba absorvendo nossos pacientes também, que é a equipe da cirurgia plástica reparadora. Então, acaba sendo um tratamento de alta complexidade, né, e aí é o nosso perfil aqui no hospital, oferecendo realmente algo diferente que esse paciente precisa para buscar, obviamente, um resultado melhor, uma qualidade de vida, uma expectativa de vida, e mantendo isso a longo prazo. E do ponto de vista da gestão, quais são os principais desafios para garantir o cuidado da obesidade no SUS? Olha, acho que o desafio acaba sendo a manutenção do que a gente tem de ideias e propostas que a gente necessariamente vem surgindo, né, na nossa vida do serviço público. Eu já trabalho, né, há 16 anos de serviço público e a gente sabe das dificuldades que é você gerir necessariamente um hospital, uma unidade, um programa com impacto, né, financeiro enorme, principalmente por conta da complexidade de determinados quadros clínicos, né? E aí a obesidade entra nesse mérito, né? É um tratamento com custo elevado, a gente sabe disso, né? Seja pela cirurgia, seja pelas medicações ofertadas. Só que a gente sabe, e aí o Vigitel também mostrou isso, né? A gente tem aí as pesquisas mostrando que lá na frente, quando você for analisar, né, tecnicamente ali,
o impacto que a transformação na vida dessa pessoa portadora de obesidade, que se torna novamente ativa dentro da sociedade, que deixa de ter aquele encosto, né, necessariamente, né, uma pessoa que não produz, uma pessoa que recebe benefícios porque tem a limitação e o impedimento. Tudo isso vai ser retornado em produtividade para o sistema público, né? Então, não é um custo, não é um gasto, na verdade é um investimento na sociedade. Você trazer saúde, qualidade de vida e expectativa de vida para uma população, ainda mais quando você intervém sobre uma doença crônica que você não está curando e que precisa continuar controlando, tratando a longo prazo, a gente vê um impacto lá na frente. Então, essa mentalidade de manutenção do tratamento é o maior desafio dentro da obesidade, seja na iniciativa privada, paciente em condições que custeiam o seu tratamento, seja pelas operadoras de saúde, pelos planos de saúde, ainda mais dentro do sistema público de saúde, né? É a manutenção desse tratamento a longo prazo por parte da própria população e também por parte dos nossos órgãos gestores, né? Entender que a gente precisa continuar investindo no tratamento de uma doença tão complexa. E qual mensagem você deixaria para quem está convivendo com a obesidade nesse momento? Olha, acho que a mensagem, além do que eu acabei de dizer, né, de buscar sempre ajuda, é entender que a gente consegue oferecer hoje muito mais saúde, muito mais qualidade de vida para uma pessoa que fatalmente, se mantiver acomodada com a sua doença, que ela não enxergava como tal e que mais cedo ou mais tarde vai enxergar, que procure ajuda, que procure um profissional, que agora com o SUS novamente falando, busque acesso a esses programas, que a obesidade ela está virando realmente, né, o foco principal dos maiores cuidados que o serviço público tem em relação à saúde. A gente sabe da necessidade da prevenção da doença com medidas na base, né, ainda na infância, comportamental, dentro da sociedade como um todo, né, em relação à parte cultural das famílias, né, você deixar de ter o estímulo do pai e da mãe ao salgadinho, ao docinho, o estímulo do pai e da mãe e deixar a criança na tela do celular enquanto a gente, enfim, vai fazer outras coisas, estimular a prática de exercícios físicos, a buscar uma vida mais saudável, a criança que brinca, que vai para a rua, que sai da tela do telefone. Então, todas essas medidas de mudanças e estímulo à sociedade a procurar ajuda, eu acho que é o nosso papel aqui em conscientizar da doença, mais uma vez, e da necessidade de buscar o tratamento. Então, a gente hoje tem arsenal terapêutico mais potente para isso, temos as medicações novas, temos a cirurgia bariátrica e temos a necessidade lá na base de intervir e mudar o curso da doença, né? Então, acho que a gente está aqui para agregar cada vez mais, né? A gente aqui no Andaraí busca sempre o máximo possível de manutenção do nosso programa, a gente sabe da transformação que a gente já levou na vida de tanta gente aqui, de tantos pacientes que a gente conseguiu mudar, e a gente impacta diretamente o apego que eles buscam, que eles acabam mantendo conosco aqui, apesar da gente saber que, né,
não vai cuidar da vida deles por todo o tempo, mas eles são sempre muito gratos, reconhecem muito o nosso tratamento aqui. A gente fica muito orgulhoso disso e queremos continuar cada vez mais ajudando essa população tão carente que é a portadora da obesidade. Doutor Guilherme, muito obrigada pela sua participação, por esclarecer esse tema tão importante. Obrigada também, Priscila. Eu que agradeço vocês e continuo aqui à disposição para uma próxima oportunidade a gente falar sobre esse tema aí tão importante, tão bacana de abordar. Tá certo? E obrigada a todos que estão acompanhando o OTICScast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, OTICS Rio _2021 e também no YouTube, OTICScast. Tchau, tchau!